Boa tarde, alunos do oitavo ano da Escola Amélio de Paulo Coelho. Meu nome é Guilherme, sou professor de Geografia, da maioria. E estou aqui fazendo a minha transmissão da primeira aula à distância que nós teremos. Já tivemos uma atividade online à distância e agora temos uma aulinha online e mais uma atividadezinha que já está sendo preparada para vocês, ok? Bom, o tema da aula de hoje é o capítulo 4 do livro didático, Migrações, Refugiados e Diversidade. Esse capítulo ele tem alguns temas que eu gostaria de trabalhar mais devagar. Eu não pretendo trabalhar o capítulo inteiro em uma aula só, porque ele trabalha com temas bem variados. Quando a gente fala de migração, o ato de pessoas se deslocarem de uma região para outra, mudarem de uma região para outra, é mais complexo do que simplesmente as pessoas estarem saindo. Nós temos que entender o que leva essas pessoas a sair da região que eles vivem, largar os laços que eles têm para trás, as suas famílias muitas vezes são deixadas para trás para buscar uma vida nova, uma oportunidade nova em um outro país, em uma outra região. A questão dos refugiados ela também ela envolve a questão da migração, mas é um tipo de migração diferente, ela é uma migração mais forçada. Eu acho que é interessante a gente trabalhar de uma maneira bem divididinha, para ficar mais fácil da gente entender também, certo? E curiosamente a última parte do título do capítulo é a primeira parte que é trabalhada no capítulo, que é a questão da diversidade. Nós vivemos num mundo que nós temos características totalmente diferentes de uma sociedade para outra. Nós olhamos a humanidade, o ser humano, como uma espécie única espalhada por todo o planeta, em todos os continentes praticamente, mas o ser humano ele apresenta em cada uma dessas sociedades, em cada uma dessas regiões, culturas totalmente diferentes umas das outras. Às vezes até dentro de um próprio país, nós temos uma diversidade cultural muito grande. Quando nós olhamos, por exemplo, o nosso país, o Brasil, nós temos diferenças regionais muito marcantes. Você vê que o estilo de vida de pessoas da região Nordeste, da região Sul, da região Norte, elas apresentam diferenças culturais, elas apresentam costumes, tradições, hábitos que são diferentes. E é isso que dá a riqueza da cultura brasileira, essa diversidade, essa variedade, essa diferença, né, no desenvolvimento de cada uma dessas sociedades, dessas partes. Todos nós, nesse caso, somos brasileiros, mas em cada região nós apresentamos características diferentes. E isso acontece também no restante do mundo. Nós podemos dizer que o ser humano no Brasil, ele é um ser humano também na Argentina, sim, óbvio. Mas quando você compara a sociedade argentina com a sociedade brasileira, você vê traços diferentes, um tipo de colonização diferente, um tipo de cultura diferente, certo? Não se trata apenas de uma língua diferente, ok? Essa cultura, ela se desenvolve ao longo do tempo. Ela vai sendo construída conforme essa sociedade ela vai se desenvolvendo, conforme ela vai passando por novos momentos e novas experiências. Quando nós falamos de sociedade, muitas vezes a gente pensa, uma das primeiras coisas que as pessoas pensam é na questão da língua. Nós termos línguas diferentes. Em cada região que você for do nosso planeta, você vai encontrar línguas e dialetos diferentes em cada área, certo? Isso depende muito, depende de como essa sociedade se desenvolveu, se essa língua é uma língua nativa desenvolvida pelas pessoas que primeiro ocuparam aquela região, certo? Ou se essa língua ela foi importada de uma outra região. Por exemplo, no caso do Brasil, nós teríamos como língua nativa as línguas indígenas. É interessante que são línguas indígenas, não é língua indígena. Nós temos diferentes línguas indígenas sendo faladas em todo o território nacional muito antes dos portugueses chegarem aqui. Quando os portugueses começam o processo de colonização, eles trazem a língua deles junto. Certo? A língua oficial do Brasil, a partir do momento da colonização, ela passa a ser o português. Não significa que não existiam povos que falavam outras línguas no começo da colonização, certo? O português, então, é uma língua que nós usamos como a língua oficial do Brasil,
mas é uma língua que foi trazida pelos nossos colonizadores para cá. Junto com a questão da língua que veio de Portugal, veio também a religião, veio costumes, né, importados da Europa, assim como vieram também línguas, palavras que nós utilizamos até hoje, que vieram junto com os escravos. Nós temos no nosso dia a dia algumas palavras de origem indígena, certo, que usamos, né? Apesar de não falarmos indígena, mas já tinha algumas plantas, alguns animais que os indígenas já tinham dado um nome e os portugueses eles continuam utilizando o mesmo nome posteriormente. Nomes de animais, isso é muito comum. Peixes, por exemplo, né? Tambaqui, pirarucu, são nomeados por grupos indígenas. E aí depois os portugueses eles aprendem esses nomes, essas palavras, elas continuam fazendo parte da nossa língua. A religião veio também com Portugal, trazendo a religião católica para o Brasil. Mas não significa que os índios daqui não tinham suas crenças, eles tinham também. Os africanos, quando vêm para cá, por conta da escravidão, eles também trazem a sua cultura e as suas religiões acabam sendo trazidas também aqui para o Brasil, certo? Com o passar do tempo, toda essa mistura de culturas de diferentes sociedades vão dar origem à cultura brasileira. Então perceba que a nossa cultura ela não foi construída a partir somente da cultura indígena ou a partir somente da cultura portuguesa ou da cultura africana. Ela vai ter um pouco de cada uma dessas culturas fazendo parte da cultura nacional que nós temos. Tá? Não podemos esquecer também que nós temos aí traços culturais vindos com outros imigrantes, como por exemplo os japoneses, que quando vêm para o Brasil eles também trazem um pouco da sua cultura. Imigrantes que vieram da Alemanha para o sul do Brasil, por exemplo, você vê muito isso na arquitetura de algumas cidades de colonização alemã, principalmente no estado do Rio Grande do Sul. Você tem também traços de cultura europeia, mas no caso italiana, que veio principalmente para o estado de São Paulo por conta da cafeicultura e da industrialização posteriormente da capital, né, do estado de São Paulo, e tudo isso vai fazer parte. Então, como você pode ver, a diversidade cultural no mundo ela é muito grande. E muitas vezes a gente acaba tendo uma visão preconceituosa. Não entenda preconceito como somente uma palavra utilizada para algo ruim, algo pejorativo. Entenda preconceito como um conceito prévio, um conceito estabelecido previamente. Certo? E a gente muitas vezes acaba associando algumas regiões a conceitos pré-estabelecidos, como por exemplo, associar algo ruim a uma região mais pobre ou algo ruim a um país mais pobre. Assim como o contrário também acontece, né? Uma concepção prévia de que um país mais desenvolvido ele tem mais pontos positivos do que negativos, certo? Pode ser que algumas dessas questões sejam reais, mas pode ser também que não. Esse preconceito muitas vezes ele acaba prejudicando algumas pessoas que saem de regiões mais pobres em busca de oportunidades melhores em regiões mais ricas. No Brasil, por exemplo, nós temos muito marcante a migração de nordestinos para o estado de São Paulo, por exemplo, para trabalhar na colheita, na construção civil. E muitas vezes as pessoas elas acabam sofrendo preconceito por conta da sua origem, de terem vindo de uma região mais pobre para o estado de São Paulo. Infelizmente isso acontece. Assim como acontece a questão do preconceito com pessoas que vêm de outras regiões, como por exemplo os haitianos, que nós tivemos recentemente um fluxo grande de haitianos vindo para o Brasil. E aí, como o Haiti é um país muito pobre da América Central, é o país que possui o pior IDH de todo o continente americano, muitos desses imigrantes eles acabam sofrendo preconceito, certo? Por conta da sua origem. Então perceba que muitas vezes o local de origem ele é uma fonte de preconceito também. Essa diversidade que a gente tem, ela tem um ponto positivo, muito válido, de ser de mostrar como o ser humano ele consegue criar diferentes culturas,
mas infelizmente existe um ponto negativo que é a questão do preconceito com a origem dessas pessoas. Talvez você já tenha ouvido falar também de preconceito de origem, ah, quando se trata de uma pessoa que vem de um bairro, de uma cidade grande, que é um bairro mais violento, ou um bairro que possui uma população mais pobre. Essas pessoas elas acabam sofrendo preconceito também na hora de procurar um emprego, na hora de buscar uma oportunidade. Tá? Quando a gente fala de diversidade, então, cultural e étnica, nós estamos lidando com formas de culturas diferentes, né? Uma cultura que é desenvolvida ao longo do tempo, uma cultura que é desenvolvida em cada região, de acordo com as experiências que aquela sociedade vai passar. Tá? A diversidade étnica ela vai se referir aos grupos humanos que nós temos. Tá? Na página 50 do livro didático, vocês vão encontrar um mapa que o título é Planisféria e Diversidade Étnica. É interessante você dar uma olhada na questão da diversidade. Tá? Quão mais diverso e menos diversos são as regiões do mundo. Tá? É interessante você perceber que algumas regiões elas não apresentam uma diversidade tão grande, né? Ela não tem uma mistura de povos tão grande, enquanto outras essa mistura ela é mais intensa. Ok? Isso muitas vezes tem relação com o tipo de colonização, com o tipo de desenvolvimento que cada uma dessas regiões passou também. Tá? Bom, na página 51, vocês vão ver um tema que ele fala, o título do tema do texto é Na Contramão da Diversidade. Então, você vai perceber que é um texto que ele fala basicamente sobre a questão da influência de culturas de fora sobre a cultura de um país, de um povo, de uma região, certo? Algumas regiões do mundo elas não têm uma visão tão boa quanto a isso, certo? Existe um preconceito com aquela cultura que vem de fora, ok? Isso pode ser visto como uma forma de tentar preservar a cultura do país, certo? Impedindo que a cultura estrangeira ela tenha uma influência sobre a cultura nacional, tá? Mas ela pode ser vista também como uma maneira preconceituosa, né? De lidar com a cultura do outro, certo? Com a cultura de uma sociedade de fora, ok? Às vezes nós podemos ter culturas que são conflitantes, culturas que têm pontos de vista que muitas vezes acabam gerando conflitos, certo? Mas é importante você perceber que nem todos os países eles têm essa liberdade cultural tão grande como acontece, por exemplo, no Brasil. Em alguns outros países, essa questão da cultura estrangeira, da cultura que vem de fora, ela é mais restrita. Tem grupos da população, não significa, obviamente, que é toda a população, mas grupos da população que são contra essa influência estrangeira. Tá? Na página 52, começa o tema das migrações propriamente dito. Ok? Mas o que seriam as migrações? O que seria migrar? Certo? Quando a gente pensa em migração, a gente tem que entender que envolve o deslocamento, né, de uma pessoa, de um grupo de pessoas, né, para uma outra região. Ok? Mas o que leva essas pessoas a buscarem outras regiões? Ok? É interessante que o tema da migração ela não tem um motivo único. Você não pode dizer a migração acontece por causa desse único motivo. Existem vários. Você pode ter, por exemplo, a questão econômica, certo? Um país, uma região que está passando por dificuldades econômicas, por uma crise econômica, e aí a população dessa região busca outras regiões, tá certo? Que possam lhe oferecer uma melhor qualidade de vida. Você pode ter também pessoas que estão fugindo da sua região por conta de problemas naturais, certo? Uma catástrofe natural que ocorreu na região, como um tsunami, um furacão, ou simplesmente a questão da seca também é muito importante, né, destacar.
né? Existem pessoas que migram fugindo da seca nas suas regiões e aí eles vão buscar oportunidade em outras regiões, certo? É interessante você perceber que o migrante ele é diferente do turista, tá? O turista ele busca uma outra região, ele busca uma experiência em um outro lugar, mas essa experiência ela tem unicamente a função do lazer, tá? Ela tem a função de lazer. A pessoa está indo para conhecer um lugar, para visitar, para passear, e a intenção dela é voltar para casa. Depois ela retorna para o seu país, certo? Você, por exemplo, você pode fazer uma viagem para Disney nos Estados Unidos. Como turista, você vai, faz o seu passeio, visita, conhece os locais, mas depois você retorna para o Brasil, você volta para sua casa, para sua família. O migrante, a intenção dele é outra. A intenção dele é viajar para uma outra região, mas se estabelecer nesse lugar. Não é uma viagem de lazer, não é uma viagem a passeio. A intenção é morar, residir ali, trabalhar ali, naquele lugar, tá certo? Ele pode, futuramente, voltar para o seu país de origem. Nada impede, tá certo? Pode ser uma migração temporária. A intenção da pessoa é viver alguns anos fora, trabalhar, conhecer a cultura, juntar dinheiro, enfim, o motivo aí vai de cada um. E depois ele retorna para o seu país de origem, tá? Isso pode acontecer. Mas pode acontecer também nesse migrante ele fazer o que a gente chama de migração permanente. Ele vai para outro país e não volta mais. Ele vive o resto da sua vida no outro país, tá? Essa condição do migrante, ela é variável, tá? E também ela não é determinada pelo mesmo motivo para todos os imigrantes. Depende de cada imigrante, depende da intenção de cada um. Ele pode ter a intenção de voltar ou pode ter a intenção de não retornar mais, tá certo? É interessante você perceber também que quando a gente fala de imigração, existem regiões que são regiões expulsoras de população e regiões que atraem população. O que são as regiões expulsoras de população? São aquelas regiões em que as pessoas elas tendem a sair dali e buscar uma vida nova em outros lugares, tá? Essa ida para um outro país, para uma outra região, transforma essa região numa área que que mais manda pessoas para fora do que recebe. Então, não é que ela expulsa no sentido de mandarem as pessoas embora, não é isso. Mas as pessoas elas acabam deixando aquela região em busca de melhores oportunidades em outras regiões. Tá? No mundo, a gente vê isso muito comumente nos países mais subdesenvolvidos. Tá? Os países mais subdesenvolvidos, os países mais pobres, nos países que estão passando por crise econômica, tá? Isso é mais comum, certo? Pessoas buscando oportunidade em outros países. Já nos países onde a qualidade de vida é melhor, economias mais desenvolvidas, certo? Países com IDHs, né, índice de desenvolvimento humano mais elevado, esses países a gente diz que eles atraem população, tá? São países em que a população deles não tem intenção de buscar oportunidades melhores, até porque as oportunidades melhores já estão ali, ok? Então, são esses países que costumam receber mais imigrantes, mais pessoas que vêm, né, de outros países, tá? Esses imigrantes, eles são todos considerados imigrantes, independente dessa migração ser legal ou ilegal, tá? É importante sempre destacar isso, porque tem gente que pensa, o imigrante é só aquele que vai legalizado, aquela pessoa que tem um visto de trabalho, aquela pessoa que tem uma oportunidade de morar fora, né? Enfim, cada país tem uma legislação diferente, né, para a questão da migração legal. Mas como esses países que são os mais procurados, eles recebem um número muito grande de imigrantes, eles costumam colocar algumas restrições, algumas limitações para a entrada de pessoas. O resultado disso é que geralmente as pessoas mais pobres, de países mais pobres, não costumam ter oportunidades de migrar legalmente para essas regiões. E aí eles buscam alternativas de chegar até esses países de maneira ilegal, tá certo? Qual que é o problema do imigrante ilegal? O problema é que, como ele não está legalizado, ele pode acabar sendo deportado, né? Caso a polícia desse país, depende da política de imigração de cada um desses países,
esse imigrante legal ele pode ser deportado, ser mandado de volta para o seu país, porque ele não possui a documentação, a autorização para estar ali, né, morando naquele país legalmente, ok? Mas independente de ser um imigrante legal ou ilegal, todos eles são considerados migrantes, tá? Quando a gente fala de imigração, tem duas palavrinhas que costumam aparecer aí, emigrante e imigrante. O emigrante é aquela pessoa que está saindo do seu país, tá? Emigrante, ele está indo para um outro país, tá certo? É quando ele sai do seu país. O imigrante é aquele que chega de fora, tá? Para o país, ok? Então, por exemplo, se eu tenho uma pessoa de Cristais Paulista, né? E ela resolve morar em Madrid, na Espanha. Quando ela sai do Brasil e vai na sua viagem para a Espanha, para o Brasil ela se torna um imigrante. Tá? Para a Espanha, ele se torna um imigrante, porque ele veio de fora. Ok? Então, para o Brasil ele é um imigrante porque ele está saindo. Para a Espanha, ele é um imigrante porque ele está chegando de outro país. Ok? No caso contrário, digamos que um cidadão lá de Madrid, ele resolve morar em Cristais Paulista, tá? E ele vai se tornar um emigrante para a Espanha, porque ele está saindo do seu país, e para o Brasil ele se torna um imigrante, tá certo? Porque ele está chegando aqui no Brasil, tá? Ok? Então, emigrante está saindo, imigrante é aquele que está chegando no país, ok? Bom, pessoal, atentem também para as diferenças que ocorrem nos fluxos migratórios de acordo com o período histórico, tá? Vocês já devem ter visto, por exemplo, na aula de história, que o fluxo de africanos em direção à América era muito grande durante o período colonial no Brasil, tá? Por quê? Porque a principal mão de obra do Brasil ela era escrava, né? Ela era trazida da África aqui para o Brasil, ok? Era uma migração forçada, certo? Mas as pessoas elas eram trazidas de um outro continente para cá, ok? Quando a escravidão acaba, a gente tem o fim, né, dessa migração tão grande de pessoas do continente africano para a América, tá? E novas rotas vão começar a surgir. O Brasil, após o fim da escravidão, a gente começa a ter um fluxo intenso de imigrantes que vêm da Europa, tá certo? Vem muito italiano, alemães, no Brasil também, japoneses também, vem aí no começo do século XX, né? Brasil, primeiro navio de imigrantes japoneses, o Kassato Maru, chega no Brasil em 1908, tá? Então é interessante você perceber que a região de onde partem esses imigrantes, ela varia, ok? No caso no Brasil, no começo do século XX, né, final do século XIX, quando acaba a escravidão em 1888, né, o finalzinho ali do século XIX, começo do século XX, é um período em que o Brasil ele atraía imigrantes, né? Atualmente, por conta das condições econômicas do país, o Brasil ele deixou de ser um país atraente para os imigrantes, né? E a gente, neste momento, a gente mais exporta pessoas do que importa, né? A gente manda mais pessoas para o exterior do que imigrantes costumam buscar o Brasil para viver, ok? Quais seriam as regiões hoje no mundo que atraem muitos imigrantes? Os países mais desenvolvidos, né? Estados Unidos, Canadá, os países da Europa Ocidental, né, que são países mais desenvolvidos, têm uma qualidade de vida melhor. O Japão, apesar de ser um país desenvolvido, ele tem muitas restrições para a questão da imigração, tá certo? Geralmente, a imigração para o Japão, ela muitas vezes está ligada à questão da ascendência, né? A pessoa ter uma ligação já com o Japão, certo? Ele ser descendente de japonês, tá? Então o Japão ele tem um perfil um pouco diferente dos outros países desenvolvidos, tá? E esses migrantes que saem dos países mais subdesenvolvidos em direção aos desenvolvidos, certo? Geralmente eles vão para ocupar aqueles postos de trabalho, né, que não exigem muita qualificação, ok? Principalmente para aqueles imigrantes que são ilegais, tá?
Entenda que esses imigrantes eles não têm muitas opções de emprego justamente por conta da sua condição de estar ilegal no país, ok? Então geralmente eles ficam com serviços mais pesados, serviços mais braçais, tá certo? Galerinha, os textos dessa aula que eu estou compartilhando com vocês, ele está junto com a atividade número 1 que será enviada, tá certo? Não precisa se preocupar quanto a isso, tá lá tudo bonitinho, as páginas, tudo certinho, ok? Fiquem bem, um abraço, até a próxima.